A paz do Senhor, juventude, glória a Deus por mais essa oportunidade. Que bom estarmos aqui com vocês mais uma vez. A nossa aula hoje está mais bonita, né? A minha queridíssima esposa, né? Cada dia mais linda. Vão aprendendo aí, jovens, como é que faz. A paz do Senhor, jovens. Tudo bem com vocês? Glória a Deus por mais essa manhã na presença do Senhor para juntos aprendermos mais acerca da palavra do Senhor. Realmente a minha esposa é linda, né? Então nós vamos começar a nossa aula. Com certeza vocês já estão aí preparados, né? Nós vamos começar, vamos orar para começar. Vamos lembrar aí, juventude, de participar do nosso chat, deixar o seu relatório individual lá no grupo dos jovens, né? Não deixar essas coisas para depois, já enviar o seu relatório para que o professor possa estar registrando a presença de vocês. Coloque aí a sua participação também nos comentários, esteja aí ajudando o canal da igreja e divulgue, né, os vídeos da nossa escola dominical. Amém, juventude? Nós vamos orar para começar. Você ora, amor, para começar? Ora. Pai de amor, graças te damos, ó Pai, por mais esse momento na Tua presença, que o Teu Espírito Santo possa conduzir essa aula, que o Senhor possa falar aos nossos corações, às nossas vidas, Senhor, e que possamos, ó Pai, cada vez mais termos uma vida de intimidade com o Senhor. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Juventude, nós estamos na nossa 10ª lição, e o título da lição é Uma Liderança Chamada para Restaurar. Nós vamos ouvir, né, na voz de Abraão Pereira, Ezequiel, que é o nosso texto bíblico, Ezequiel 37, de 1 a 14. Vai, Abraão. Ezequiel, capítulo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. E porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor.
Amém, amém. Deus falou aí através, né, dessa passagem, né? Legal ouvir Abraão falando, né? Voz de trovão. Voz de trovão, forte, né? Engraçado. Legal, muito bom. Deus abençoe Abraão aí. Então nós estamos, jovens, nosso primeiro tópico, a visão do vale de ossos secos, né? A explicação que é dada é que o profeta, ele recebe essa visão, e essa visão, ela é de um vale aonde haviam muitos mortos, muitos esqueletos ali, né? Uma bagunça. E Deus então começa a falar com ele sobre aquela visão. Nós temos algumas perguntas, né, de alguns jovens que estarão, ao decorrer desta lição, falando conosco. Nós vamos tentar responder as perguntas, né, que vão chegando, a gente vai respondendo aqui. Nós já temos até uma pergunta sobre o Vale de Ossos Secos, mas antes, a gente vai precisar, antes de responder essa pergunta, a gente vai precisar falar um pouquinho sobre o que estava acontecendo ali com Ezequiel, o que aconteceu antes, né? Antes, juventude, houve uma invasão ali em Jerusalém, Judá. Jerusalém cai, depois cai também Judá, e eles vivem uma situação muito terrível, uma situação de calamidade, uma situação de sofrimento desigual, né? Muito grande aquele sofrimento. A gente tem até um vídeo, a Amanda vai soltar o vídeo aqui para vocês verem, um vídeo sobre uma invasão a uma cidade também, para que vocês tenham uma noção de como é terrível ali sofrer aqueles traumas da guerra. Então, como vocês viram, juventude, essa invasão que aconteceu aí nesse vídeo, né, a gente colocou para vocês terem uma noção de como é terrível uma invasão, né, os traumas são muito grandes, e o povo de Judá, eles viviam esse trauma. Eles estavam cativos na Babilônia, próximo ao rio Quebar, né, e o sofrimento era muito grande, e o povo, ele estava sem esperança. O povo vivia ali um sofrimento que não parecia não ter fim. Nós recebemos uma pergunta aqui do Mateus. Eu vou pedir a Amanda para colocar a pergunta dele, que aí já pode continuar depois da pergunta dele a aula. Vai, Mateus. A paz. E a pergunta é: por que Deus deu para Ezequiel a visão do Vale de Ossos Secos? Bom, a pergunta do Mateus eu vou repetir aqui. Por que Deus deu para Ezequiel a visão do Vale de Ossos Secos? Você quer responder essa, amor? Posso responder. Então, tá. Bom, o significado, jovens, quase que eu falo adolescentes. Calma. Significado, jovens, dessa visão é uma mensagem de esperança, né? Na verdade, Deus está trazendo com essa visão de Ezequiel uma mensagem de esperança, porque não há situação que Deus não possa mudar, nem mesmo a morte, né? É impossível para Deus. Então, Deus muda qualquer situação, Deus muda as nossas vidas, Ele restaura qualquer situação e Ele faz tudo novo. Então, talvez essa pergunta pode nos levar a pensar, trouxe aqui na minha mente uma outra pergunta, né? O que precisa reviver na sua vida? Pensa um pouquinho. O que precisa reviver na sua vida? Porque a situação, jovens,
do lugar de ossos secos apresenta um diagnóstico de morte espiritual. É isso que essa situação... Então, o povo estava morto espiritualmente, né? A situação que ele estava vivendo ali, aquela situação caótica, não era nem a metade assim do que realmente estava acontecendo, né? O povo, embora esteja passando por um sofrimento muito grande, né? E vocês podem imaginar aí com o vídeo que a gente colocou para vocês aí, vocês podem imaginar, e Mateus, você que está nos ouvindo aí, imaginar o sofrimento que aquele povo tinha, mas a situação espiritual era pior ainda, pior do que aquela situação que eles estavam vivendo. A situação era de morte espiritual mesmo, eles estavam mortos. Se a gente analisar um pouco, o que aquela situação mostrava? Mostrava para a gente a situação daqueles ossos. Mostrava secura, né? Aqueles ossos estavam sequíssimos, então mostrava mesmo que demonstrava uma situação de morte de muito tempo. Outra coisa que podemos observar é o silêncio que existia naquele vale, né? Havia ali muito silêncio, muita quietude, que também mostra o quê? Não há vida, porque onde tem vida tem barulho, né? Ali era só silêncio, a dureza, porque aqueles ossos estavam sequíssimos, eles estavam muito duros, muito endurecidos. E a inércia também, jovens, porque nada se movia naquele lugar. Naquele lugar ali, só a morte imperava. Então, era total silêncio, né? Total não silêncio. Havia nenhum barulho ali. Nenhum barulho ali. Onde há espírito, há barulho. Depois vamos falar sobre isso, né? E assim, o silêncio era total. E esse silêncio de morte mostrava ali a situação do vale em que o profeta estava. O silêncio ele é quebrado a partir do momento que Deus começa a falar naquele vale, lógico, naquela visão, começa a falar com Ezequiel. Então, a voz de Deus quebra todo o silêncio, a voz de Deus muda todas as coisas. E lá no que nós lemos, né, Ezequiel 37, capítulo 14, vai dizer que ele vai pôr o seu espírito, e assim, quando ele fizer, as coisas vão mudar. O Espírito Santo vai entrar nas pessoas que estão mortas espiritualmente e vai haver transformação. O que Ezequiel foi chamado? Ezequiel foi chamado para que ele tivesse uma visão de restauração para o povo. Então, Ezequiel também como homem, Ezequiel também como líder, profeta, ele precisava também de esperança. Então, Mateus, essa visão que foi dada a Ezequiel foi também para que Ezequiel, que Deus também o amava, né? Ele estava incluído ali naquela esperança. Deus queria dar esperança também para aquele líder, para aquele profeta, de que as coisas iriam mudar através do poder de Deus. As coisas só mudam, jovens, preste bem atenção, a gente tem tido essa experiência. As coisas só irão mudar de verdade através do poder de Deus, através da ação de Deus nas pessoas que estão mortas espirituais. Então, não há, quando nós vemos uma situação, né, ruim sobre uma pessoa que às vezes está nas drogas, no álcool, na prostituição, nos vícios deste mundo, jovens, que vocês sabem, muitas vezes que podem ser conhecidos ou parentes de vocês, que estão nessa situação. Vocês estão vendo uma situação, né, física, do que vocês conseguem visualizar, mas a situação espiritual dela é muito pior. É muito pior do que vocês estão vendo. Morte espiritual é muito pior, adolescentes, jovens, do que qualquer outra situação que vocês possam visualizar como homens, nessa visão que é dada. E é por isso que Ezequiel recebe essa visão. Deus primeiro mostra para ele, é isso que está acontecendo. E Deus fala, mas eu restauro, eu mudo, eu transformo todas as coisas. Não há nada que eu não possa fazer. Eu trago de volta a vida. Então, Mateus, respondendo a sua pergunta,
A nossa resposta sobre a sua pergunta é que Deus estava dando uma visão de esperança a Ezequiel, principalmente a Ezequiel. Então, a condição da visão do Vale de Ossos Secos, já respondemos a pergunta do Mateus, e é uma visão para que restaure os judeus, para que os judeus pudessem ser restaurados ali. É uma visão, né, realmente de muita esperança, jovens, e é uma visão que vai trazer para Ezequiel e todo o povo de que as coisas iriam mudar através do poder de Deus. Então a soberania de Deus ali iria ser fundamental para que houvesse a restauração. Então, só para que a gente possa finalizar, a restauração, ela só pode vir através do poder de Deus. Não há restauração verdadeira sem que haja o poder de Deus genuíno ali acontecendo na pessoa ou nas pessoas, como é o caso do povo judeu. Tudo bem, jovens? Entendemos até aí sobre isso. Então, a gente vai continuar, mas na verdade já chegou mais uma pergunta. São muitas perguntas que nos mandaram nessa lição. A gente vai estar respondendo. Paz do Senhor, juventude. A minha dúvida é a seguinte: qual o significado da expressão, da visão, vale de ossos secos para nós que somos jovens? Então, a Júlia ela fez a seguinte pergunta: qual é o significado da visão do Vale de Ossos Secos? Agora é para os jovens, né? O Mateus fez para Ezequiel, e agora a Júlia já está perguntando mais atual, para vocês jovens, para nós jovens, qual é a visão do Vale de Ossos Secos? A visão agora atual para vocês. A visão, jovens, é uma visão de avivamento. Essa visão, ela traz para vocês uma visão de avivamento, né? Olha só, quando nós vamos ler aqui, no capítulo 7, né, no versículo 7 do capítulo 37, nós vamos ver que, então, né, profetizei como se me deu a ordem, e houve um ruído. E eis que se fez um rebuliço, e houve um ruído, e quando eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso com o seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza, o espírito profetiza, e o filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, o espírito e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Então a visão, Júlia, do Vale de Ossos Secos significa hoje para a juventude, não só para a juventude da nossa igreja, mas a juventude do nosso país, avivamento, né? Muitas vezes, muitas pessoas diziam: essa geração não presta, é uma geração mimada, é uma geração que não se apega a Deus, que não busca a Deus, que não tem uma história com Deus. Mas nós sabemos que Deus, Ele tem falado com vocês, que Deus tem avivado, falado em sonhos, dando profecias, dando discernimento, usando vocês para evangelizar, usando vocês para queimar no mundo. Então a visão do Vale de Ossos Secos é que vocês, como profeta, irão levar, através da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus, sobre todos que estão lá fora, vida, transformação, mudança no poder de Deus. E é assim mesmo. Tem barulho, como a Adriana disse aqui, no vale antes, quando só tinha morte, não havia barulho, não havia ruído, não havia som. Mas através das palavras de Deus, o profeta profetiza. O profeta fala aquilo que Deus manda. Você deve falar para os jovens, outros jovens que estão nas drogas, que estão no alcoolismo e na prostituição, fora dos caminhos do Senhor. Fale com eles, com discernimento, com ousadia,
E vocês vão ver que vai haver barulho, vai haver mudança. Aonde havia morte, vai haver vida. Onde havia falta de esperança, haverá esperança. E haverá muito barulho. Muito barulho. Sejam jovens pentecostais. Sejam jovens cheios do Espírito Santo de Deus. Sejam jovens que profetizem a vontade de Deus sobre as vidas das outras pessoas. Pode falar. Esse era o propósito, né, dessa mensagem profética que Deus deu a Ezequiel. Era para que ele incentivasse o povo que estava ali naquela situação de exílio, uma situação difícil, para que ele incentivasse os exilados ali a permanecerem fiéis a Deus, para que eles não desanimassem, que eles continuassem confiando, porque Deus iria cumprir todas as promessas de restauração que ele tinha feito. O nosso segundo tópico, caminho da restauração, né, Deus então leva o profeta e coloca para ele a real situação do povo de Deus. Deus desvenda ali os olhos de Ezequiel para que ele veja ali a real situação do povo e ele entenda que o povo estava morto, que a única esperança era Deus, que a única esperança era que Deus, somente através de Deus, não há uma outra situação, uma outra coisa que podemos fazer para restaurar as pessoas que estão perdidas. Então é interessante que Deus pega o profeta, o líder, Deus pega aquele que precisava dessa visão. Se você tem buscado aí, Deus tem revelado para você que você será um líder, que você já está executando o papel de líder na igreja, seja em qual ministério for, que você possa pedir de Deus a visão daqueles que são liderados, para que você entenda a real situação. Isso acontece conosco. É revelado para os nossos pastores a nossa real situação. Por isso que somos exortados a ler a palavra de Deus, somos exortados a orar, somos exortados a jejuar, somos exortados a nunca desanimar. Por quê? Porque eles estão vendo, através da visão, do discernimento que Deus deu a ele, de que nós precisamos ser exortados nessas coisas. E se os nossos pastores têm nos exortados, é porque nós precisamos entender que temos falhado nisso. Temos deixado muitas coisas de lado, jovens. Temos deixado muitas vezes a seriedade até mesmo da escola dominical. Temos deixado muitas vezes a seriedade de orarmos nas nossas casas, de jejuarmos, de lermos a Bíblia. Temos deixado isso. Por isso que somos exortados. E nós precisamos ter também e pedir a Deus esse discernimento para que não possamos cair nisso e venhamos sofrer com isso. Tem mais uma pergunta aqui da Gabi, né? Eu vou pedir a Amanda para colocar o vídeo dela. A paz do Senhor, jovens, a paz do Senhor, professores. Hoje a minha pergunta é: o que é necessário para a restauração espiritual? Para responder a pergunta da Gabi, jovens, eu vou ler, vocês podem me acompanhar aí, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. É um versículo muito conhecido, que vocês já sabem de cor, mas eu vou ler aqui. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que nós podemos ver? Primeira coisa que nós podemos observar para responder na verdade, a pergunta da Gabi, ela já está respondida com esse versículo, mas o que nós podemos observar aí nesse versículo? Que o primeiro passo é que a gente obedeça. O primeiro passo é a obediência. O povo tinha caído na desobediência. Exatamente. Né? Então, a Bíblia ela não nos deixa enganados, né? O povo tinha caído na desobediência. E Deus estava chamando
eles a obediência, porque como servos de Deus, nós precisamos reconhecer, jovens, a soberania de Deus. Nós precisamos, para alcançarmos restauração, para alcançar restauração espiritual e para alcançarmos intimidade, né, com o nosso Deus, nós precisamos ser obedientes. Então, esse é o primeiro passo que nós precisamos dar. O segundo passo aí que o versículo nos mostra é a oração. Orar, suplicar, pedir mesmo, gastar tempo ali com Deus, como nós já temos feito, mas precisamos fazer infinitamente mais. Esse é o outro passo que nós precisamos dar, porque, jovens, sempre foi a oração que levou os crentes a experimentar mais de Deus. Não tem outro caminho. Sempre foi através da oração, em todo o tempo, que os crentes experimentaram mais de Deus, e é assim conosco também. É assim que nós somos visitados pelo Espírito Santo, é através da oração. Orar também, se nós pensarmos também, né, amor? Orar nunca foi opcional. A Bíblia nos manda orar. Nós temos necessidade de orar, e nós devemos orar sempre. O terceiro passo aí que nós vemos aqui no versículo é buscar a face de Deus. Ah, Adriana, a mesma coisa, então, orar e buscar a face de Deus? Não. Aqui, nesse versículo, essas expressões, elas têm diferença. Buscar a face de Deus não é só, aqui não está falando só de uma inclinação para a oração. Buscar a face de Deus é buscar algo mais. Nós precisamos sim orar, pedir a Deus, já falamos sobre isso. Mas agora, buscar a face de Deus aqui, nesse texto, está nos dizendo que nós devemos nos separar, nós devemos buscar com mais insistência, um nível acima, entende, jovens? Nós precisamos de santificação, e nós precisamos buscar também intimidade com Deus para nós termos mais experiências com Deus. Como Moisés, lembra? Moisés falou face a face com o Senhor, mas ele viu o Senhor? Não, mas ele sentia muito intensamente a presença do Senhor. É isso que nós precisamos buscar, esse nível de intimidade, esse nível de entrega. Nós precisamos buscar essas experiências com o Senhor. E o outro passo aqui que o versículo nos mostra é o arrependimento. Né, amor? Isso aí. Então, o povo ele precisava se arrepender, né? Precisava. E, assim, como Ezequiel, né, teve a sua experiência individual com Deus. Essa busca que a Adriana está falando é a nossa santificação, é a nossa restauração. Ela vem através do poder de Deus, mas nós precisamos entender que Deus irá nos restaurar quando nós nos arrependermos dos nossos pecados, e nós precisamos, jovens, entender algumas coisas sobre pecado. O pecado, muitas vezes, ele nos acompanha. Às vezes nós chegamos diante de Deus e nós pedimos, não conseguimos nos afastar de alguns pecados, talvez aqueles que mais a gente não gosta, mas há outros pecados que às vezes vêm conosco, que nós estamos cultivando ele durante a nossa caminhada cristã. Desses pecados, Deus também quer nos restaurar. Desses pecados que nos acompanham, Deus também quer tirar de nossas vidas. E esses pecados também atrapalham essa restauração que nós precisamos passar, que a juventude precisa passar, né? E que o povo de Deus precisava passar. Deus estava orientando ali a Ezequiel, dizendo que ele iria restaurar tudo. Olha só, jovens, quando no meio do pecado, né, como a Adriana disse, a morte, a bagunça, as coisas estão, aqueles ossos estavam bagunçados ali, mas quando houve o poder de Deus, tudo se organizou e tudo ficou no seu devido lugar.
Então, jovens, a gente precisa estar sempre atento a isso. Preciso restaurar a minha vida. Eu estou caminhando com o Senhor, tem sido muito bom, mas eu preciso olhar os pecados que estão me acompanhando. Se eu tenho esses pecados, eu devo me afastar deles. Se eu estou praticando ou voltei a praticar algum pecado que eu tinha deixado, eu devo me afastar dele. Eu devo pedir perdão ao Senhor e pedir ao Senhor para ser restaurado, que eu serei restaurado por ele. Lembrando, né? O líder, para restaurar, ele precisa primeiro ser restaurado. Ele precisa primeiro ser restaurado por Deus, né? Então, Deus ele tem feito isso. E eu acredito muito, né, que nós receberemos um avivamento tão grande, uma transformação tão grande, que o poder de Deus será tão grande em nossas vidas, que nós teremos esse discernimento e poderemos experimentar individualmente e também coletivamente muito mais de Deus, aquele algo novo que tanto estamos sonhando de Deus em nossas vidas. O arrependimento aqui, ele fala de conversão, né, que o versículo nos fala, converter dos seus maus caminhos. Então, nós precisamos retomar, nós precisamos voltar, né, aos caminhos do Senhor. É disso que está falando aqui, é de conversão mesmo. Mudança, né? Mudança de atitude, mudança de vida. Mesmo às vezes estando na igreja, a gente precisa tomar algumas decisões muito sérias. A gente precisa estar examinando a nossa vida e tirando aquilo que não agrada ao Senhor, para que a restauração possa vir por completo na nossa vida, né? É a dependência de Deus. O profeta Ezequiel, ele é surpreendido pela seguinte pergunta de Deus, né? Vocês acompanharam lá em Ezequiel 37, versículo 3, filho do homem, poderão viver esses ossos? E o profeta responde, né? Senhor Jeová, tu sabes, isso está na nossa revista, quem estiver acompanhando. Então, o profeta, ele sabe que as coisas, tudo que nós precisamos fazer é ter total dependência de Deus. Às vezes as coisas ainda não acontecem, comigo ou com você, porque nós não estamos na dependência total de Deus. Deus, ele quer fazer coisas grandes e maravilhosas na juventude. Nós temos sonhado com isso e Deus tem falado através do seu poder conosco, de que Deus vai fazer grandes coisas, já está fazendo, mas você precisa viver na dependência de Deus, confiar totalmente em Deus, né? Claro, como o profeta falou, né? Tu sabes, Senhor, tu sabes. Nós também precisamos reconhecer que nós não sabemos nada. Não sabemos nada. Falando, isso, né? Sim. Vivemos então, assim, na dependência do Senhor em tudo. Nós dependemos de Deus em tudo. Passe a confiar em tudo. Se algo agora, hoje você está aí nesse domingo assistindo a escola dominical e algo tem afligido o seu coração, ore aí agora, fala: Senhor, eu dependo de Ti, nada irá me acontecer, eu dependo de Ti, as portas irão se abrir, eu dependo de Ti, toda pedra de tropeço irá sair, eu dependo de Ti, Senhor, todo bloqueio irá sair da minha vida, para que eu possa fazer a Sua obra na totalidade que o Senhor tem desejado para mim. Então, que você possa também fazer essa oração. Amém. Nosso terceiro tópico é uma chamada à restauração, né? Nós sabemos que essa geração é uma geração que precisa ser restaurada, né? Todas as gerações precisam ser restauradas, né? Os crentes vivem, hoje muitos crentes vivem ainda numa teoria, né? E não, numa teologia teórica, né? de só teorias e não de prática, né? Nós, graças a Deus, temos visto em nossa igreja muitos exemplos do poder de Deus e temos pedido a Deus que o poder de Deus continue a fluir, mas infelizmente, jovens, há muitos que ainda não estão experimentando 15, 20 anos na igreja e não estão experimentando o poder de Deus. Por quê? Porque essa pós-modernidade, né? Celular, internet,
São muitas teorias, são muitos vídeos, né, muitas coisas que vêm para colocar dúvida no nosso coração. Não é isso, amor? Então, Sim. assim, nós recebemos agora mais uma pergunta. Essa pergunta é do Abraão. Deixa eu pedir a Amanda para colocar a pergunta dele. Ei, a paz do Senhor, meu nome é Abraão. Eu gostaria de saber por que o relativismo é tão perigoso entre os jovens cristãos. Então, o Abraão está fazendo a pergunta do perigo do relativismo, né? Então, a gente vai... Assim, vocês já sabem o que é relativismo, mas só para que vocês já estudaram sobre isso. Mas, assim, o relativismo, ele vem, né, se a gente for buscar lá atrás, o relativismo, ele vem dos antigos sofistas, né? Não é surfistas, não. Surfista não, Quase que são sofista. surfistas, né? Mas é sofistas, que propõem apenas verdades relativas, né? A ausência de uma verdade absoluta. Então, eles não acreditavam. Aqueles sábios que ficavam discutindo coisas que não levavam a nada. Então, essas ideias chegaram até os dias de hoje, né? Claro que naquela época nós chamávamos de relativismo. Então, os relativistas, o relativismo, ele coloca o homem como medida de todas as coisas. O homem como medida de todas as coisas. Então, qual é o perigo para nós? Qual é o perigo para o jovem? Colocar tudo no mesmo lugar, né? Tudo na mesma instante. Colocar ali que nós aprendemos com a palavra de Deus, com outras coisas que não são a palavra de Deus, que não são verdades absolutas. A palavra de Deus, ela é verdade sobre a nossa vida. Na verdade, o relativismo coloca em questão a palavra de Deus como única verdade, né? Aí que está o grande perigo. Então, o grande perigo. Então, olha só, se nós temos dúvidas sobre o que está escrito, se alguém tem dúvida, ela não vai acreditar sobre o poder de Deus. O poder de Deus não vai agir. Ezequiel, se ele tivesse dúvida, Deus não teria mostrado aquela visão. Se Deus não pudesse usar Ezequiel, se Ezequiel ali não acreditasse, mas Ezequiel estava firme. Ezequiel, ele não voltou atrás. Ezequiel, ele estava firme. Ele sabia que Deus podia mudar todas as coisas. Ele disse com muita firmeza: Senhor, tu sabes. Exatamente. Senhor, tu sabes se esse povo aqui, se essas pessoas que estão mortas, que agora o Senhor me mostrou, que elas estão mortas espiritualmente, se há restauração para a vida delas. E Deus disse que havia, Ele soprou. Então agora você profetiza. Então, eu quero agora dizer sobre a sua vida agora, jovens. Vocês irão profetizar Glória sobre a Deus. vidas que estão mortas espiritualmente. Glória a Deus. Eu quero agora chamar você aí agora, de onde você estiver, se você estiver em casa, se você estiver na igreja, aonde você estiver, coloca agora a mão no teu coração, coloca a mão agora no teu peito e fala: Senhor, profetiza agora na minha vida, me dê, Senhor Jesus, o poder que vem do alto, para que eu possa profetizar. Amém. E eu acredito, irmãos, eu acredito que a restauração vai vir sobre os povos que estão sofrendo porque estão mortos espirituais. Eu acredito, confie nessa palavra, confie o que está escrito aqui, ó. Confie o que está escrito aqui. Não coloque essa palavra junto, no mesmo patamar, no mesmo nível, né, de outras palavras, de outros livros. Aqui tem a palavra de Deus que fala aos nossos corações. Ela é luz, né? Eu lembro, acho que já te contei essa história, vou contar aqui para os jovens agora, que eu, quando eu era adolescente, e então a gente estava com um grupo de amigos e fomos em um lugar onde tinha uma caverna. E, assim, eu não conhecia a caverna, né? Acho que um ou dois ali já tinham conhecido aquela caverna. E nós entramos. Então, assim, eu fui um dos últimos a entrar em caverna, estava bem escura. E, jovens, assim, foi uma experiência bem interessante, porque a escuridão era muito grande. A escuridão era muito grande. E alguns daqueles que estavam ali na frente, amigos meus, colegas que estavam ali naquela aventura, tentaram seguir adiante, mas chegou um momento que a caverna, em uma certa parte, estava imundada, o caminho estava imundado e a escuridão era muito grande. E o que eu fiz? A única luz que eu vi foi a luz, né, da entrada da caverna. Então eu voltei
Eu voltei, porque eu não conseguia ir. Eu ia me perder ali. Eu poderia me acidentar, poderia acontecer até algo terrível. Então eu voltei, eu fui o primeiro a voltar. Eu falei, vou para a luz, eu vou seguir o que eu sei que pode me orientar, me dar uma orientação. Então eu fui para a luz, né? E depois esses colegas meus, eles tentaram ainda algumas vezes, porque o objetivo era chegar no final da caverna. Eles não conseguiram e retornaram. A palavra de Deus é assim, jovens. A palavra de Deus é a luz. O mundo está em trevas. E só através da palavra de Deus que nós vamos conseguir seguir. E através dessa luz nós vamos poder mostrar o caminho para outros. Só através da palavra de Deus. Só através do poder que emana da sua palavra é que nós vamos conseguir prosseguir. Então, que tenhamos isso em nosso coração, essa grande transformação que precisamos ter, essa grande mudança que precisamos ter, que é ler a palavra e colocar em prática. Ler a palavra, ver o poder de Deus que está aqui e colocar em prática. E sempre que Deus quer fazer, né, jovens, a gente sabe, tá na palavra, que sempre que Deus quer fazer um avivamento, ele levanta um profeta. Foi assim com Ezequiel e pode ser assim com qualquer um de vocês. A gente precisa, então, somente buscar a Deus e estar disposto, estar pronto para que Ele possa fazer a obra na nossa vida. Então, você pode ser o grande profeta desse tempo, assim como Ezequiel foi naquele momento, como Daniel também, contemporâneo lá, né, de Ezequiel, não estavam no mesmo lugar, mas eram contemporâneos, né, e eram profetas e jovens. Ezequiel provavelmente tinha aí entre 25 e 26 anos, quando foi levado cativo, e provavelmente tenha sido aí levantado por Deus a profeta algum tempo depois, alguns anos depois, talvez aí com uns 30 anos. Jovem, você também pode ser esse profeta dos tempos de hoje. Eu lembrei de John Wesley. John Wesley que fala, né, que Senhor, né, que ele ora, Senhor, nos dá o avivamento antigo, sem defeitos, mas se não for possível, nos dá com defeito mesmo, mas manda o avivamento. Nós precisamos do avivamento, então nós não somos perfeitos, mas Deus quer nos usar, então nós temos que buscar aquilo que nós podemos fazer, nós temos que fazer a nossa parte, e Deus vai nos encher, e vai nos usar, e vai completar a boa obra que Ele já começou, como nós bem sabemos, vemos aí na igreja, para a glória do Senhor. Lembrando, né, jovens, que, como a Adriana colocou aqui, a situação ali era bem diferente, né, uma situação bem perigosa, bem sofrida, com certeza as restrições eram muito grandes, mas Ezequiel, como também Daniel, eles não deixaram de fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é feita independente do lugar que você esteja. Ela é feita. Eu quero ser cheio do Espírito Santo dentro da igreja, amém. Mas você precisa ser cheio do Espírito Santo lá fora. Você precisa profetizar lá fora. Você precisa falar de Deus lá fora. Você precisa, essa chama do Espírito Santo que tem queimado no seu coração. E se não está queimando, você pede a Deus aí para queimar, né? Em nome de Jesus. Essa chama que está te queimando aí, precisa ser lá fora. Você precisa fazer a vontade de Deus em todo o momento. Independente se você está alegre, se você está triste, se o país está bem, se o país está mal, se as coisas estão dando certo ou se as coisas estão dando errado. Faça a vontade de Deus, que você vai ver o que Deus, as maravilhas que Deus vai fazer através da sua vida. A gente vai responder a última pergunta aqui, é do Hamilton. Amanda, o Hamilton fez uma pergunta, você coloca ele para a gente, por favor? A paz do Senhor, jovens. Eu gostaria de deixar uma pergunta aqui nessa lição, que é: o que um jovem deve fazer para desenvolver o seu ministério? É isso aí. Fiquem com Deus. O Hamilton, ele faz uma pergunta interessante, né? Bem diferente também das outras perguntas. O que o jovem deve fazer para desenvolver
o seu ministério, né? E, bom, como nós vimos aqui no profeta, né? Ele estava em uma situação bem difícil, bem caótica, né? Deus o chama e diz para ele: profetiza. Deus não perguntou se ele era novo, se ele tinha experiência, se ele... Deus não perguntou nada. Ele só disse: profetiza. E porém, o meu espírito, né? E assim, os ossos se juntaram, os nervos se juntaram, e houve ali um grande rebuliço. A obra do Espírito Santo. É a obra do Espírito Santo. Você só precisa abrir a boca e falar. E agora eu estou falando para você mesmo, jovem, que está aí com o coração queimando. Para quem não está com o coração queimando, talvez precise agora pedir a Deus aí que seu coração queime, mas para quem está com o coração queimando, a palavra do Senhor nessa lição é que você precisa profetizar e chamar as pessoas para serem restauradas, né? E chamar as pessoas para que elas possam crescer espiritualmente, para que elas possam mudar de vida. Então, o que Deus coloca hoje para você, meu líder, meu jovem que hoje é liderado e amanhã será um grande líder aqui nessa igreja e nesse estado. Profetiza, faça a vontade de Deus, onde quer que você esteja, da forma que você estiver, faça a vontade de Deus. Amém, jovens? Amém. Nós vamos passar mais um vídeo agora no final aqui. Eu vou pedir a Amanda para colocar esse vídeo e a gente vai então falar um pouquinho sobre esse vídeo. Temos que ir. Está frio. Cadê o Aslan? O que fizeram? Aslan! Mas nós vimos o punhal. A feiticeira. Se a feiticeira entendesse o significado de sacrifício, talvez tivesse interpretado a magia profunda de outro jeito. Se uma vítima voluntária, inocente de traição, é morta no lugar de um traidor, a mesa de pedra se partirá. E talvez mesmo a própria morte seja revogada. Mandamos avisar de sua morte. Pedro e Edmundo já foram para a guerra. Precisamos ajudá-los. E vamos, querida, mas não sozinhos. Subam em minhas costas. O caminho é longo e o tempo é curto. Talvez queiram cobrir as orelhas. Olho no céu! Cuidado!
Então, jovens, vocês já devem ter assistido esse filme, né? O filme de Nárnia, com certeza. Já leram também os seus livros, muitos de vocês. Mas eu quero trazer aqui para vocês aqui a restauração, né? Falando agora só sobre o filme em si, né? E esse vídeo que eu pedi para a Amanda colocar, esse vídeo traz aí uma restauração. Edmundo, né? São os irmãos, né? Edmundo, Lúcia, Pedro e Susana. Então tá, Edmundo, Lúcia, Pedro e Susana. Bom, os 4 irmãos, né? O Edmundo, então, ele traz os seus irmãos ali por um doce, né? Acho que é manjar russo, né? E ele então come esse doce e ele entrega aos seus irmãos. E assim, ele traz muitos problemas aos seus irmãos por ter entregado os seus irmãos, por ter traído os seus irmãos. E a gente, quando vê o filme, fica até chateado, né? Com o Edmundo. Fala, nossa, que menino complicado esse Edmundo, né? Trair os seus irmãos, fazer isso com os seus irmãos, né? Pois é, foi assim que nós fizemos com Deus. Foi assim que nós fizemos. Nós, através do pecado, nós traímos a Deus. Nós, então, ofendemos a Deus. Mas como vocês viram no vídeo, o leão Aslan, ele se entrega no lugar de Edmundo. Por quê? Porque lá em Nárnia, na mitologia de Nárnia, das leis de Nárnia, o traidor deveria ser entregue à feiticeira e a feiticeira, então, iria executá-lo. Quem foi executado no lugar de Edmundo foi o leão Aslan. Jesus foi executado no nosso lugar. Jesus é que morreu por nós. E o mais interessante é que, né, vocês viram ali a batalha, uma batalha espiritual mesmo, né? Vocês viram que era uma luta do bem contra o mal. Há uma batalha espiritual agora mesmo sendo travada pela nossa vida que estamos aqui na Escola Dominical, dando essa aula, e uma batalha espiritual sobre a sua vida e sobre tudo que nós falamos hoje. Sobre tudo que nós conversamos hoje. Sobre você ser um profeta das nações. Eu sei que agora Deus está falando com você. Você é um profeta das nações. Como a irmã Cristina colocou, se posicione agora como profeta. E é interessante, Adriana, que Edmundo, ele, depois que Aslan se entrega, né, depois que Aslan morre no lugar de Edmundo, é claro que ele retorna, como vocês viram no vídeo, é interessante que Edmundo ele não é chamado mais de traidor. Você sabe como é que ele é chamado? Justo. Edmundo, o justo. Quem justificou ele? Aslan. Quem nos justifica agora? Quem te justifica agora, jovem? Quem, através do seu sacrifício, justifica você? E quando Deus olha para você, Ele vê primeiro Ele. Quem, jovem? Jesus Cristo. Jesus Cristo agora está vendo, por isso que você pode profetizar as nações, porque nós somos co-herdeiros com Cristo, porque nós temos o poder vindo do céu, através desse sacrifício somos perdoados, agora nós somos santos, agora nós recebemos essa graça de um dia irmos morarmos para o céu, né? Como diz a nossa camisa, o nosso congresso, nós estamos aqui esperando a volta dele, até que ele venha, podemos clamar a Deus, e você agora, tome isso no seu coração, não deixe o diabo te acusar de nada, de colocar qualquer bloqueio nesta manhã de domingo, em nome de Jesus. Amém. Profetiza às nações, profetiza aos povos, para que você e as vidas possam experimentar, você como profeta experimentar o melhor de Deus. As Glória pessoas que estão recebendo de você as profecias vindo de Deus, recebam também o melhor de Deus. Amém? Amém? Vamos orar Glória aqui para encerrar a nossa lição, que o Senhor possa abençoar o seu domingo. Eu quero Amém. Aqui falar um pouquinho sobre, né, o nosso projeto, a nossa história aqui que está acontecendo aqui em Campo Grande, na antiga fábrica do couro aqui em Campo Grande. Vai aparecer aqui no vídeo, que você possa estar conosco. Se você é visitante, eu não sei até onde esse vídeo pode chegar,
mas que você se sinta tocado por Deus a ajudar, né? Tem aqui A as fazer contas. parte Isso. dessa história. Tem as contas da igreja, né? As Tem, ferramentas. né? Você pode vir à igreja pessoalmente também e ajudar aqui ofertando a casa do Senhor. Amém? Quero agradecer aqui a minha esposa linda, né? Porque ficou mais bonita a aula com ela, né? Com certeza, pelo menos eu acho, né? E agradecer a vocês também que ficaram aqui até o final. Eu tenho certeza que Deus falou aos nossos corações, né? Deus, Ele é Glória a assim, Deus. Ele às vezes começa, né? Falando e aos poucos, e depois Deus, Ele entra então com a sua poderosa espada e penetra nos nossos corações, mudando toda a nossa realidade. Tá? Amém? Vamos orar para encerrar? Você ora, amor, para encerrar? Ora, orei para começar, vamos orar Isso para aí. encerrar. Pai, graças te damos, Senhor, por mais essa aula. Muito obrigada, Senhor, pela tua obra maravilhosa na vida de cada um dos jovens, Senhor, que estão agora, Senhor, nos acompanhando nessa aula, Senhor. Glorifico o teu nome pela vida deles, porque eles são realmente separados, ó meu Pai, para ti. E que essa verdade nunca seja roubada de seus corações, Senhor. Que eles possam, Senhor, desejar mais e mais da tua presença e te buscar mais e mais, com muita sede, Senhor, meu Deus. E que eles tenham experiências maravilhosas com o Senhor. Fica conosco, Senhor. Dá-nos um dia abençoado na tua presença. Obrigada por essa aula, em nome de Jesus.